Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver as 4 questões de matemática básica da FUVEST 2025, primeira fase. São questões bem contextualizadas com infográficos e que requerem mais compreensão do que conhecimento. É logo depois da vinheta. Primeira questão, número 25, é uma questão bem direta de escala. Ele diz assim: historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala no mapa. Com algum esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa, então a distância no mapa, entre duas localidades como sendo de 20 centímetros. Buscando elementos na paisagem, foi possível quantificar a distância entre elas como equivalente a 40 quilômetros. Então, 20 centímetros no mapa equivale a 40 quilômetros na vida real, certo? E você sabe que escala é calculado por distância representada, distância no mapa, sobre distância real. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que você tem que calcular essa escala na mesma unidade, tanto no mapa quanto na distância real. Então a gente tem aqui, ó, 20 centímetros, vamos colocar inicialmente assim, dividido por 40 quilômetros. Bom, a gente precisa ou transformar centímetros para quilômetros ou quilômetros para centímetros. Quilômetros para centímetros é mais fácil, né? Então você pode fazer o seguinte, ó, 20 centímetros dividido por 40 quilômetros. Vamos lá. 40 quilômetros, cada quilômetro é 1.000 metros, então a gente vai ter 40.000 metros, certo? Mas eu quero passar direto para centímetros. Cada metro tem 100 centímetros, então basta multiplicar por 100, ou seja, colocar mais 2 zeros aqui, ó. Então a gente fez 40 quilômetros, que é a mesma coisa que 40.000 metros, e colocou 2 zeros no final para transformar para centímetros, certo? Porque cada metro tem 100 centímetros. O que dá para simplificar para a gente poder realmente fazer essa escala corretamente? 0 com 0, e esse 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, certo? Então o que sobrou na nossa escala? A escala ficou igual a 1 para, agora veja, centímetro também corta com centímetro, por isso que escala não tem unidade, né? E aí você tem um 2, e você tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros que sobraram. Portanto, a escala é de 1 para 200 mil. E a gente representa assim com 2 pontos, representando essa divisão. 1 para 200 mil, resposta na letra B, certo? Vamos para a próxima então. Próxima questão, número 48, diz o seguinte: os gráficos a seguir representam ou apresentam a evolução do abate de bovinos e da participação de machos e fêmeas por trimestre indicado por algarismo romano. Então aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres em cada um dos anos. Segundo informações obtidas pelo IBGE. A partir dos dados observados nos gráficos, é correto afirmar. Aqui ele vai fazer várias afirmativas, a gente tem que ir seguindo até encontrar uma que seja correta. De preferência, fazer todas para você ver se você acertou, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, no primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor do que a do primeiro trimestre de 2019. Bom, vamos lá, gente. Primeiro trimestre de 2023, a gente tem aqui, ó, neste primeiro trimestre, a gente tem 44,8%, olha só, vamos começar a enxergar esses gráficos aqui, né? 44,8%, porque essa é a unidade que está sendo expressa nesse gráfico, 44,8% dos abates foram de fêmeas, certo? Porque ele está aqui, né, com essa representação aqui em laranja ou marrom claro. Bom, e 55,2% foi de machos, certo? Do total abatido. Mas no primeiro trimestre de 2023, o total de abatidos ali, o total de abate de bovinos foi de 7,44 milhões de cabeças. Enxerga? Então a primeira coisa que você precisa fazer é calcular cada um deles aqui, tanto no primeiro trimestre de 2023, quanto no primeiro trimestre de 2019. 2019 está aqui, o primeiro trimestre. Então as porcentagens são 53,4, 46,6 para machos e fêmeas, de um total de 7,93. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa comparar é quanto é a diferença percentual, porque ele falou a diferença entre as quantidades. Veja que ele não está falando da diferença percentual, a gente vai usar essa diferença percentual para saber a diferença das quantidades. A diferença percentual entre machos e fêmeas aqui, tanto em 2019, vamos colocar 2019, a gente teve 53,4% menos 46,6%.
Se você fizer essa conta, 53,4 menos 46,6 vai dar 6,8% de diferença entre machos e fêmeas, num total de 7,93. Então, 6,8%, eu já vou colocar assim, ó, sobre 100, 6,8%. Isso é 6,8%, certo? De 7,93, já que a gente está falando do ano de 2019 primeiro. Esse foi o total, ou a quantidade abatida de fêmeas, ou de machos menos fêmeas, entende? A diferença entre eles é 6,8% do total de 7,93. Já em 2023, no primeiro trimestre de 2023, a gente tem uma diferença de 55,2 menos 44,8. Essa é a diferença percentual entre machos e fêmeas abatidos desse total de 7,44. 55,2 menos 44,8 vai ficar 10,4%. 10,4%, portanto, a quantidade abatida é 10,4%, né, por 100, vezes a quantidade abatida aqui em 2023, que é 7,44, primeiro trimestre. Muito bem, ele está dizendo que essa diferença é menor em 2023 do que em 2019. Então ele está dizendo que 10,44 ou 10,4 dividido por 100 vezes 7,44, que é de 2023, é menor do que 6,8 sobre 100 vezes 7,93. Será que isso é verdadeiro e é isso que a gente está tentando comparar aqui na afirmativa A? Bom, aqui eu já digo para vocês o seguinte, se você fizer todas as continhas, tá, com toda a calma do mundo, 10,4 vezes 7,44 divide por 100, 6,8 vezes 7,93 dividido por 100, você vai chegar num resultado que é 0,737 aproximadamente, 0,737, aqui não é por cento, né, aqui é milhões de cabeças, que ele está dizendo que é menor do que 0,539. Então, se você fizer esta conta, vai dar 0,737 e essa conta vai dar 0,539. E isso, obviamente, é falso. Mas eu não quero que você tenha que ficar fazendo essas contas aqui, porque veja, você vai fazer isso para a letra A, para chegar na conclusão que ela é falsa, e aí você vai ter que fazer para B, para C, para D, contas similares, contas parecidas com essa. Então, vamos tentar olhar para esses números e tentar enxergar imediatamente se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Veja o que a gente está fazendo aqui, ó. Aproxime os valores porque eles não são tão próximos assim que a gente não possa comparar com aproximações. Então, quando você chegar numa conta dessa, como é que você ganha tempo na hora de fazer uma conta como essa? Ora, aqui 10,4 é aproximadamente, eu vou fazer aqui do lado, ó, aproximadamente 10 sobre 100. Claro que você não pode aproximar muito longe, mas 10,4, 10 está bom. 7,44. Aqui você pode até manter o 7,44, tá? E daí você vai fazer esta comparação com, ele está dizendo que é menor, 6,8, faça 7 sobre 100, vezes 7,93, faça 8. Faça valores inteiros. E aí você já tem uma ideia bem melhor do que você está fazendo, tá? Aqui 7,44 vezes 10 sobre 100, 10 sobre 100 é 1/10, certo? É só dividir por 10. Aqui você vai aproximando, você vai ter uma ideia de que isso aqui vai dar aproximadamente 0,744. Veja que não é igual a 0,737, que é o resultado correto dessa conta. Mas é próximo, é bem próximo. Ele está dizendo que isso é menor do que 7 vezes 8, que dá 56 por 100, que dá 5 ou 0,56. Né? 56 dividido por 100 dá 0,56. Portanto, aqui você já percebe que isso aqui é falso. Então você já marca falso lá. Veja que você ganha um pouco de tempo, em vez de ficar fazendo contas com 6,8 vezes 7,93, por exemplo, você pode fazer 7 vezes 8. É aproximadamente a mesma coisa. Tá? E aí você percebe que a afirmativa é falsa. Portanto, essa não é. Essa é falsa. A gente precisa buscar a verdadeira agora. Eu vou agora apagar essa parte que a gente fez na letra A e a gente vai fazer cálculos similares nas letras B até E, tá? Bom, apagado. Na letra B, ele diz, no primeiro trimestre de 2023, é esse daqui, né? Então, no primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões. Bom, vamos lá. Fêmeas abatidas, está aqui nesse gráfico de baixo. Esta quantidade aqui é de 44,8%, já vou colocar assim, de um total de abatidos de 7,44. Aqui a mesma coisa, a gente pode fazer a conta ou a gente pode aproximar.
certo? Vamos lá, 44,8% é aproximadamente, ó, vamos colocar assim, aproximadamente 45% de um total de 7,44. Esse 7,44 não quero mudar muito ele, vamos colocar 7,5 para a gente colocar aproximado? Então vamos lá, 45 vezes 7,5, tá? 45 vezes 7,5. Essa conta é um pouco mais rápida para fazer, né? 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 4 vezes 5, 20, 22. 5 vezes 7, 35, vai 3, 4, 7, 28, 31. Então aqui a gente tem 5, 7, 3, 3. Aproximadamente, com uma casa decimal, você vai ter 337,5, né? Então 337,5 dividido por 100. E isso vai dar 3,37,5, 3,38 aproximadamente lá. Bom, ele está dizendo que é aproximadamente 2 milhões, portanto, nada a ver, é falso, tá? Se você fizer a conta exata aqui com mais casas decimais, você só vai chegar numa aproximação melhor para 3,38, mas não é aproximadamente 2 milhões, de jeito nenhum. Vamos para a letra C? No primeiro trimestre de 2021 e de 2022, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi igual. Bom, aí a gente precisa calcular quantos machos e quantas fêmeas, ou a diferença pelo menos entre eles, em 2021 e 2022, para ver se a diferença é igual. Mas aí eu já digo uma coisa para você. Fique esperto nesse tipo de afirmativa. Quando ele diz que foi igual, teoricamente você teria que dizer que é exatamente igual, tá? É diferente de quando ele diz assim, ó, foi de aproximadamente tanto, né? Quando foi maior ou menor, que você consegue tranquilamente verificar. Nesse caso aqui, ó, quando ele diz foi igual, se a gente não chegar exatamente no mesmo resultado, e veja que esse gráfico aqui ele dá algumas incertezas para a gente, ou dá algumas imprecisões também, né? Então, a gente já tem a ideia de que vai ser falsa essa afirmativa. Assim como a letra E. No primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi igual à do primeiro trimestre de 2019. Você pode calcular uma, calcular outra, mas dificilmente ela vai ser exatamente igual. Enxerga isso? Bom, então vamos lá. Vamos apagar essa conta que a gente fez aqui e vamos fazer a conta correta ali para a letra C, pelo menos para a gente ter uma ideia de que não é realmente igual, né? Vamos lá. Pronto, apagado. Agora vamos ver. No primeiro trimestre de 2021 e de 2022, a gente está falando aqui então agora do primeiro trimestre de 21 e do primeiro trimestre de 22. A diferença entre esses percentuais aqui, ó, é 63,2 menos 36,8 e 60,5 menos 39,5. Tá? Essa é a diferença entre o número de machos e fêmeas abatidos, em porcentagem, dos totais aqui de 6,6 e 7,01. Tá? Então vamos lá. Ele está dizendo que é igual no primeiro trimestre de 21 e de 22. Então vamos lá. 2021. Qual vai ser esse número dessa quantidade, né, de abatidos, de bovinos abatidos aqui no primeiro trimestre de 2021? Então a gente vai ter 63,2 menos, e a 63,2 aqui é a porcentagem de machos, menos 36,8 dividido por 100, isso vai dar em porcentagem, né? Então 63,2% menos 36,8%, de um total de 6,6, tá? Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter isso aproximado já, tá? Você vai ter aproximadamente aqui 63,2 menos 36,8 vai dar 26,4, né? 26,4 mais 36,8 dá 63,2 por cento de 6,6. E agora sim, fazendo aproximadamente essa conta aqui, vai ficar quanto? 26,4. Eu poderia aproximar aqui para 25, aqui 6,5, mas não vai mudar tanto a nossa conta, né? Vezes 6,6, olha só, 4 vezes 6 dá 24, 6 vezes 6, 36, 38, 2 vezes 6, 12, 15. Aqui 4 vezes 6 dá 24, 6 vezes 6, 36, 38, a mesma coisa, né? 5 e 1. E aí você vai ter 4, 2, aqui 13, 14, vai 1, 7, 1. Então, aproximadamente 1, ó, com duas casas decimais dá 174,24. Como eu tenho que dividir por 100, isso aqui dá 174,24 dividido por 100, isso dá aproximadamente 1,74 milhões de diferença entre machos e fêmeas abatidos no primeiro semestre de 2021. Veja a contarada que eles pediram, né? E depois em 2022, que ele está falando que é o próximo ano. No outro ano, né, 2021 e 2022. Agora em 2022, a diferença vai ser um pouquinho mais fácil de fazer, vai ser 60,5, que é o total de machos abatidos, menos 39,5 sobre 100, para dar em porcentagem, vezes o total, que é 7,6.
7,01. Aqui eu já não vou fazer 7,01, vou fazer 7. E 60,5 menos 39,5, isso dá 21, né? 21 sobre 100 de 7,01. Olha só o que a gente está fazendo. Aproximadamente 21 vezes 7. 21 vezes 7 vai dar o quê? 21 vezes 7 vai dar 7, aqui vai dar 14. Tá, 147, aproximadamente 147 dividido por 100, que dá 1,47. Lembra que eu falei para vocês? Aqui é bem claro que esses números são diferentes. Ele está dizendo que é igual, tá? Foi igual. É bem claro que é diferente e aí você pode aproximar esses valores para fazer as contas o mais rápido possível, certo? Para não perder muito tempo. Portanto, são bem diferentes esses números. A C é falsa de novo. Vamos ter que resolver D e E para ver se alguma delas é verdadeira. Provavelmente vai ser a letra D, porque isso aqui fala aproximadamente, né? Como ele diz que foi igual na letra E, tem que ser exatamente igual. É menos provável que seja verdadeira. Vamos lá. De novo, vou apagar aqui e a gente vai fazer a letra D nesse espaço. Pronto. Agora olha só, no primeiro trimestre de 24, que está aqui, ó, primeiro trimestre de 24, a quantidade, agora ele está falando da quantidade, não a diferença, tá? A quantidade de fêmeas abatidas, que está aqui, ó, 46,2, então 46,2% do total de 9, ó, primeiro trimestre de 2024, 9,3. Do total de 9,3 milhões, foi de aproximadamente 4,3 milhões. Então aqui vamos fazer a conta mesmo, ó. 46,2 vezes 9,3, para a gente ver se dá aproximadamente o que ele fala. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Aqui 2 vezes 9, 18, 6 vezes 9, 54, 55, vai 5, 4 vezes 9, 36, 41. Portanto, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6 de novo, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 2 e aqui 4. Com duas casas decimais, 429,66 dividido por 100, ó, 429,66 dividido por 100 dá aproximadamente 4,2966 milhões de fêmeas abatidas em 2024 no primeiro trimestre. Olha só, 4,3 milhões, aproximadamente 4,2966. É aproximadamente 4,3, dá para aproximar tranquilamente para 4,3. Então essa aqui é verdadeira, certo? E aí a gente pode fazer a letra E só para ver que realmente não é igual, né? Mas vamos fazer ali só para deixar a questão bem completa, né? No primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi igual à do primeiro trimestre de 2019. Peraí, a gente já sabe a quantidade de fêmeas abatidas no primeiro trimestre de 2024, que é 4,3. Agora basta a gente calcular para 2019, a mesma conta, né? 46,6, que está aqui, ó, primeiro trimestre de 2019, de um total de 7,93 milhões. 46, opa, sobre 100, né? Por cento. Então vamos lá, 46,6 vezes 7,93. Vamos fazer 7,9 para aproximar aqui, ó. Tá? Vai ficar bem próximo. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 9, 54 mais 5, 59. Vai 5. 4 vezes 9, 36 mais 5, 41. E aqui você vai ter 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42 mais 4, 46. E aqui 4 vezes 7, 28 mais 4, 32. Então, olha só, aqui vai ficar 4, 1. Aqui vai ficar 8, 6, 3. Com duas casas decimais, 368, né, aproximado, porque a gente aproximou aqui o 7,9 para 7,93, né? 368,14 dividido por 100, o que vai dar aproximadamente 3,68, que não é igual, veja que ele falou que foi igual, esse daqui, 4,3, não é igual a 3,68. Está bem longe, inclusive, né? É diferente, portanto, essa é falsa. E aí a gente tem realmente a letra D como a única verdadeira. Tá bom? Muito bem. Veja, continha, né? De monte. Mas a gente tem que enfrentar e tentar ganhar tempo quando a gente puder fazer contas um pouco mais simples para tentar chegar no resultado. Vamos para a próxima, então. Essa questão número 53, eu nem sei se eles queriam que fosse de matemática, né? Tá mais porque você estuda em geografia ali, em climatologia, mas vamos dar uma olhada. Dá para resolver em matemática também, com alguns conceitos ali que a gente vai ter que saber. Então ele diz, a Estação Meteorológica Mirante do Santana é a principal referência do Instituto Nacional de Meteorologia do município de São Paulo.
climograma a seguir apresenta dados referentes ao mês de fevereiro de 23. Nesse mesmo mês, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas detectou 11 pontos de alagamento nos dias 19 e 14 pontos no dia 21. Com base no texto e no gráfico, assinale a alternativa correta. Então, olha só, a menor amplitude térmica, isso daqui que eu acho que talvez eles quisessem lá da geografia, né? Então, a menor amplitude térmica, que é a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, é a maior temperatura do dia menos a menor temperatura do dia. É quanto variou. Eu tenho uma amplitude térmica, por exemplo, né? Se a máxima foi de 16 e a mínima de 14, a amplitude térmica é de 2 graus Celsius. É uma amplitude térmica bem pequena, tá? Aqui ele diz a menor amplitude térmica ocorreu no dia 19, quando foi observado, as duas coisas têm que ser verdadeiras, tá? Quando foi observado um dos maiores volumes de chuva do mês. Bom, vamos dar uma olhada nesse gráfico e vamos entender o que cada coisa está sendo representada aqui, ó. Ele diz que a chuva por dia está representado nessas barrinhas verdes que estão aqui embaixo. Tá vendo, ó? Nesse dia aqui, ó, eu tenho uma barrinha grande, isso quer dizer que choveu bastante. Aqui choveu bastante, aqui choveu bastante, aqui também choveu bastante, aqui também choveu bastante, tá? Essas outras 3 barrinhas aqui também são altas e o resto choveu pouco, vamos pensar assim, né? Bom, então vamos lá. No dia 19 tá aqui, ó. Opa, choveu bastante, a barrinha verde está bem alta. Ele está dizendo que nesse dia 19, a menor amplitude térmica ocorreu nesse dia 19. Bom, vamos lá. Amplitude térmica, temperatura máxima está representada aqui em vermelho, tá vendo? Ele só dá 2 valores, ele dá o 21,6 de temperatura máxima aqui nesse dia 19, justamente para você poder calcular, e esse 31,5, que seria a maior temperatura de todas, tá? Então esse 31,5 é a maior temperatura máxima. Agora a temperatura mínima, ele está representando aqui, ó, segundo a legenda, em azul. Então esta temperatura aqui, ó, esse gráfico em azul de linha, esse gráfico de linha, ele está representado aqui em azul e ele representa as temperaturas mínimas. Bom, você percebe que em qualquer ponto do gráfico, se eu sair da máxima e for até a mínima, esta é a amplitude térmica. Então a amplitude térmica é a distância, a diferença entre a máxima e a mínima. Aqui vamos dizer que seja 27,5 menos 20 aproximadamente. A amplitude térmica está de 7,5 graus. Enxerga isso? Agora, quando é que a gente sai de cima até embaixo, e a gente tem a menor amplitude térmica, a menor diferença? É justamente aqui, ó, dá para ver no gráfico, né, que a menor distância entre o gráfico de cima e o gráfico de baixo está neste ponto do dia 19. Então, a menor amplitude térmica, realmente porque tem um bico aqui para baixo, ele aproxima muito as duas curvas. Em qualquer outro ponto, qualquer outro dia que eu pegue aqui, ó, por exemplo, no dia 18, que é o dia anterior, veja que a amplitude térmica é bem maior do que essa, porque esse bico aqui para baixo aproximou muito as duas curvas. Em qualquer outro ponto, a diferença vai ser maior do que 21,6 menos 17,8. Não precisa nem fazer a conta, porque você não tem os outros valores para calcular, certo? A menor amplitude térmica foi no dia 19, sim, e foi um dos dias, né, com o maior volume de chuvas do mês. Sim, porque essas barrinhas verdes aqui estão bem altas no dia 1, no dia 8, no dia 19 e no dia 21. É uma das maiores, ele não falou que é a maior, um dos maiores volumes de chuva do mês. Verdadeira a letra A. E você nem precisaria ver as outras. Mas vamos dar uma olhada para ver se a gente conseguiria. Os 4 dias mais chuvosos apresentaram as menores temperaturas mínimas. Opa, peraí. Os 4 dias mais chuvosos são esses que eu marquei aqui, ó, que é dia 21, que é dia 19, que é dia 8 e que é dia 1º, certo? Esses são os 4 com as maiores barrinhas verdes. Então são os 4 dias mais chuvosos. Ele está dizendo que apresentaram as menores temperaturas mínimas. Ora, aqui você tem uma temperatura mínima que está aqui, ó. Nesse ponto, essa é a temperatura mínima. Nesse dia, aqui você tem esta temperatura mínima e nesse dia você tem esta temperatura mínima. Tá vendo que não são as menores temperaturas mínimas? Quando que são as menores temperaturas mínimas? Aqui no dia 20, né? Porque a temperatura mínima está em azul aqui nesse gráfico. É o mais baixo deles, é no dia 20. E depois você vai ter as temperaturas mínimas aqui próximas, né? No dia 19, no dia 21 já é mais alta. Aqui nesse ponto aqui eu tenho uma parte de baixo aqui mais baixa também. Então no dia 9, tá? Mas não é os 4 dias mais chuvosos que apresentaram as menores temperaturas mínimas. Não, as menores temperaturas mínimas não estão nos 4 dias mais chuvosos, tá? Aqui tem até uma temperatura mínima bem elevada.
perto dos outros pontos do gráfico, tá? Então aqui é falso. A temperatura máxima no período variou entre 21,5 e 17,8 graus Celsius. Não, a temperatura máxima chegou a 31,5. Enxerga isso? Então, a temperatura máxima aqui, ó, ela foi até 31,5 e o mínimo da temperatura máxima é 21,6, que é nesse dia 19. Então ele variou de 21,6 a 31,5 e não de 17,8 a 21,5. Isso que ele falou, de 17,8 até 21,5, é a temperatura mínima que variou, não a máxima. Portanto, essa é falsa, certo? Vamos dar uma olhada na letra D. Os 5 dias mais quentes correspondem às maiores precipitações. Peraí, os 5 dias mais quentes, vamos achar esses dias mais quentes aqui, ó. Primeiro dia mais quente é 31,5, né? Que deu temperatura de 31,5. Depois eu acho que está mais ou menos empatado. Esse daqui é um pouquinho maior do que esse, então 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, achamos os 5 dias mais quentes. Será que eles correspondem às maiores precipitações que estão nesses gráficos de barra aqui embaixo verdinhos? Olha só, nesse dia mais quente aqui, ó, nem choveu no dia 9. Nesse dia, nem choveu. Então, não pode dizer que os 5 dias mais quentes correspondem às maiores precipitações. Por exemplo, a maior precipitação aqui, ó, tá justamente no mínimo da temperatura máxima, né? Uma das maiores aqui, a segunda maior no caso. Então, a gente não pode dizer que os dias mais quentes é onde choveu mais. Enxerga? Falso no gráfico. Os 5 dias mais quentes, nem todos eles tiveram uma precipitação alta. Alguns dias nem choveu, né? Os pontos de alagamento nos dias 19 e 21 foram provocados pela chuva acumulada de 428,9 milímetros. Aqui muito cuidado, porque os pontos de alagamento dos dias 19 e 21 foram provocados porque choveu muito, mas a chuva acumulada de 428,9, é a única que ele fala, a única afirmativa que fala dessa chuva acumulada, que está aqui em verdinho, tá vendo? É este gráfico de chuva acumulada que vai subindo. Ele só chega a 428,9 lá no dia 28, ou pelo menos aqui no dia 24, quando ainda choveu alguma coisinha. Parece que nos dias 25, 26, 27, 28 não choveu nada, ou choveu muito pouco, porque as barrinhas estão muito baixas. Mas estes pontos de alagamento que ocorreram no dia 19 e no dia 21 foram devidas às altas precipitações e não ao volume acumulado, que só foi atingido lá no dia 24. Enxerga? Então essa também é falsa. Portanto, a afirmativa correta é a letra A. Vamos para a última, então? E essa última 68 também é uma questão que eu fiquei em dúvida se eles queriam que fosse de matemática ou de geografia, mas dá uma olhada lá. O gráfico a seguir apresenta dados do Produto Interno Bruto por pessoa e dados de publicações científicas por milhão de habitantes para um grupo selecionado de países. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse é um gráfico que usa bolhas, ele fala bolhas ali, na verdade são círculos para representar a quantidade de pessoas em cada um desses lugares, tá? Então, aqui a gente tem o número absoluto de publicações, o número de publicações científicas e PIB por pessoa em 2020, e a área dos discos, a área dos discos é proporcional ao número absoluto de publicações. Então, quanto maior o disco, maior o número de publicações desse país. Enxerga? Então, esses discos aqui. Bom, vamos dar uma olhada. O que ele está dizendo? Ó, que a média mundial do PIB, a média mundial do PIB, tá aqui, ó, tá bem nessa linha vertical. Então, qualquer coisa à direita tem um PIB maior do que a média mundial. Para cá, PIB maior que a média. E para a esquerda, a gente vai ter PIB menor que a média. A mesma coisa acontece aqui na média mundial, no eixo Y. Publicações científicas por milhão de habitantes. Então, se eu estiver acima desta linha tracejada, a publicação, a média mundial, o número de publicações científicas por milhão de habitantes é maior que a média. Então, maior que a média de publicações por milhão de habitantes. E para baixo, a gente vai ter menor que a média de publicações. Agora, basta a gente localizar os países que eles estão dizendo aqui. Ó. Irã, Tunísia e África do Sul possuem um PIB por pessoa abaixo da média mundial. Vamos localizar, ó. O Irã está aqui, ó. O Irã está aqui. A Tunísia está aqui, ó. É bem pequenininha, está embaixo do nome Tunísia. E África do Sul também está aqui. Então, antes, espera aí, acima da média mundial de publicações por milhão de habitantes, tá vendo que está para cima, e está para a esquerda no PIB, né? Então é abaixo da média mundial do PIB. Vamos ver se ele disse isso. Irã, Tunísia e África do Sul possuem um PIB por pessoa abaixo da média mundial.
PIB abaixo, tá? Esquerda, certo, essa aqui está correta. E apresenta um número de publicações científicas por milhão de habitantes superior à média mundial, certo? Porque está para cima, né? Então ele está para cima e está para a esquerda. Exatamente o que ele falou aqui. Então, número de publicações científicas por milhão de habitantes superior, maior do que o da média mundial. Então, verdadeiro também, portanto, a letra A já é a verdadeira. Agora, olha lá, o estado de São Paulo está aqui, ó, está aqui. Ele está acima da média de publicações e acima da média do PIB. Tá? Ele está à direita e está para cima. Então, possui uma quantidade de publicação por milhão de habitantes abaixo da média mundial. Falso. Ele tem uma quantidade de publicação acima da média mundial. Está para cima aqui, né? Portanto, esse aqui já não é a correta. Índia e Indonésia possuem um PIB por pessoa acima da média mundial. Onde é que está a Índia e a Indonésia? A Índia está aqui. A Indonésia está aqui, abaixo e abaixo. Se ele falar qualquer coisa acima, está falso. Então, possui um PIB por pessoa acima da média mundial. Pronto, já é falso também. Os países do norte global, aí também é geografia, né? O que está no norte global? Embora tenha um PIB por pessoa maior do que a média mundial, possui uma quantidade menor de publicação por milhão de habitantes se comparados à média mundial. Então, aqui eu vou fazer o contrário. Em vez de localizar todos os países do norte global, eu nem sei quais são exatamente, vamos buscar aqui, ó, aqueles que têm PIB maior do que a média e que têm quantidade de publicações menor. PIB maior do que a média tem que estar para a direita. Quantidade de publicações por milhão abaixo, né, vai ficar para baixo dessa linha. Portanto, a gente só tem México, Tailândia e Argentina. Não são os países do norte global. Concorda? Argentina não é. Tailândia, nem sei se está para norte ou para sul. Eu sou complicado em geografia, tá? Mas eu entendo como os países do norte global, né, a gente pensar, por exemplo, países da Europa, né, Estados Unidos, e todos eles aqui, ó, Noruega, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, todos eles têm PIB acima e publicações também acima. A maioria está concentrada nesse quadrante aqui. Portanto, ele está dizendo que estaria neste quadrante, à direita e abaixo. E não é verdade, né? Então, falso. Aí eu já consigo, até sem os meus conhecimentos mínimos de geografia, eu já consigo perceber que isso aqui não está verdadeiro, né? Enxergando o gráfico. Argentina, Tailândia e México. Tá aqui, ó. Argentina, Tailândia e México. Todos eles, tá aqui, aqui e aqui. Todos eles estão acima do PIB e abaixo da média de publicações. Apesar de possuírem, ele está dizendo aqui, apesar de possuírem um PIB por pessoa abaixo da média mundial, já é falso, né? Eles estão acima da média. Apresentam produção científica por milhão de habitantes acima da média mundial. Falso de novo, porque ele está abaixo da média mundial aqui nessa número de publicações. Portanto, está totalmente errada e a correta realmente é a letra A. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.